Sejam bem-vindos ao canal Jane Sam Books, o seu canal de audiobooks lésbicos. No episódio anterior de Mudanças de Plano, depois que saíram da delegacia, George e Priscila vão para o apartamento do Guto, onde são recebidas com hostilidade pelo Guto. Guto fica furioso a ser confrontado pela Georgia, mas Jolie, Amy, Lexa e Paula chegam a tempo de impedir a agressão. Amy, movida pela raiva, imobiliza e espanca o Guto. A briga só é interrompida com a chegada de John e Paul, que tentam controlar a situação. John exige que Guto se afaste definitivamente da Priscila, e Paul promete que o filho pagará pelo que fez. A família Larsen tenta se recompor após o trauma. Georgia conta para Jolie e Paula o que ela viu na delegacia, e Jolie tem a ideia de criar uma fundação de apoio a mulheres vítimas de violência. Georgia gosta da proposta da filha. E à noite no quarto, Jolie faz uma ligação para Adele e percebe que ela já sente algo a mais pela Adele. No dia seguinte, Priscila volta para a fazenda da Elizabeth e Amy vai com ela. Enquanto isso, Martin sofre com a saudade da Priscila, mas o reencontro das duas acontece ainda na estrada para a fazenda, depois que Amy faz uma brincadeira perigosa que poderia ter resultado em um acidente de carros. Prica não gosta da brincadeira da irmã, mas está feliz por rever a Martin. Priscila e Martin vão para o motel, onde elas se entregam ao amor, mas depois da transa intensa, Martin descobre a verdade sobre o que aconteceu em Los Angeles. A série Mudanças de Plano, que você acompanha aqui no canal Jane Sam Books, é inspirada na minha trilogia de e-books. Este episódio faz parte do segundo livro, A Mudança. Se ajeite aí, porque teremos algumas emoções nesse episódio. Então continue ouvindo o próximo episódio de Mudanças de Plano. Capítulo 53. Martina Romano. Minha tristeza foi embora, assim que eu vi na estrada, Priscila saindo do carro da Amy. Nem em meus melhores pensamentos, eu imaginaria que a surpresa que Priscila me prometeu seria no motel. Ao tê-la de volta para mim, eu quis mostrar para Priscila o quanto eu a amo. Estranhei quando no quarto, ela me pediu para ficarmos de luzes apagadas. Não me opus ao pedido dela. O meu corpo já reconhece muito bem o corpo dela. A luz é apenas um detalhe. Na cama eu me entreguei a ela. Priscila me amou por 1, 2, 3 vezes. Hoje, por 3 vezes ela foi totalmente minha. Eu te amo, Priscila. Falei para ela, no momento que ela estava se entregando pela 3ª vez. Quando terminamos eu estava totalmente exausta, mas extremamente feliz. Priscila está de volta. Ela está de volta para mim. Mas mesmo diante de tanta alegria, eu fiquei me perguntando por que ela se foi. Por que ela viajou sem me avisar? Eu quis perguntar para ela, mas fiquei com medo de ultrapassar os limites. Com certeza ela teve um bom motivo para viajar às pressas. Priscila, por que há as luzes apagadas? Perguntei tentando disfarçar a minha curiosidade em relação à viagem dela, mas confesso que o motivo da viagem não me saiu da cabeça. Acho que eu não queria ver o seu rosto de satisfação, por me fazer perder os meus sentidos por 3 vezes. Ela disse, e eu percebi que Priscila estava se esforçando para fazer graça. Tentei rir da piada dela, mas antes que eu pudesse evitar, entrei no assunto da viagem. Como foi a sua viagem para a Califórnia? Foi uma merda. Ao ouvi-la, eu me surpreendi com a resposta dela. Por quê? Eu perguntei imaginando que ela teve algum problema familiar ou algo do tipo. Priscila se sentou na cama, e mesmo com toda a escuridão, eu pude perceber que o semblante dela ficou pesado. Eu fui até Los Angeles para terminar o meu namoro com o Guto. Ao ouvi-la, mesmo sentindo o clima pesado, eu me alegrei diante da possibilidade do fim do namoro dela. Eu também me sentei na cama. E o que aconteceu? Ele não aceitou o término e me agrediu. Priscila disse que Guto a agrediu. Não entendi o que ela quis dizer. O quê? Perguntei e senti que a minha voz estava tensa. Tive dificuldades em organizar os meus pensamentos.
Não consegui entender o que Priscila me disse. Não sei ao certo se eu não consegui entender ou se eu não quis entender. Me levantei à procura do interruptor. Eu precisava olhar para ela e entender o que tinha acontecido. Ao acender a luz e vê-la, por um momento eu preferi ter permanecido no escuro. Priscila tinha marcas roxas pelos braços. Olhei para ela e percebi que algumas manchas também estavam no rosto dela. Me senti a pior pessoa do mundo. Mais cedo, quando Amy nos deixou na estrada, Priscila disse que queria me falar sobre a viagem à Califórnia, e eu ignorei. Falei para ela cumprir a promessa dela, como Amy havia dito. Como eu pude ter sido tão egoísta, e não percebi que eu precisava ouvir a mulher que eu amo? Perguntei para mim mesma. Ele te bateu? Perguntei para ela, mas confesso que eu fiquei com medo de ouvir a resposta. Ela balançou a cabeça de forma afirmativa, e ficou cabisbaixa. Me senti mal por eu ter ignorado ela mais cedo, mas me senti mais mal ainda por não estar ao lado dela em Los Angeles, e protegê-la do Guto. Caminhei até ela e me ajoelhei na frente dela. Eu levantei a cabeça dela para que Priscila pudesse me ver. Pude ver algumas lágrimas rolando pelo rosto dela. Priscila, não chore. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Eu prometi para ela. Porque se ele tentar chegar perto de você novamente, essa vai ser a última coisa que ele fará na vida dele. Eu abracei ela. Foi horrível, Martin. Desfiz o nosso abraço e me sentei ao lado dela. Me conte o que aconteceu. Eu pedi para ela. Priscila novamente baixou a cabeça dela. Eu percebi o quanto ela ficou envergonhada. Ver ela nesse estado aumentou a minha raiva. Raiva do Guto, por ter agredido a minha namorada. Raiva de mim mesma, porque eu deveria ter suposto que isto aconteceria. Eu deveria estar ao lado da Priscila para proteger ela. Priscila ficou em silêncio. Quero dizer, me conte se você se sentir à vontade. Eu falei para ela, tentando tornar o momento menos constrangedor. Priscila me olhou, respirou fundo e começou a contar tudo o que aconteceu na Califórnia. Ela contou da conversa entre ela e Guto no apartamento dele. Falou das agressões e como ela conseguiu escapar. Ela contou como foi a chegada dela em casa, tentando entrar sem que ninguém a visse. E me disse como a família dela descobriu tudo. Contou da ida para a delegacia, e como ela se sentiu humilhada diante do delegado e da médica. Falou sobre a volta ao apartamento do Guto junto com a Georgia. Contou da discussão da mãe dela com o Guto. Falou como a Amy bateu no Guto, e terminou contando sobre a chegada do John e do pai do Guto, no apartamento do ex-namorado dela. Senti como cada frase dita por ela saiu com pesar, enquanto ela relatava os fatos. Guto foi asqueroso, mas saber que ele poderia ter batido na Georgia, ou violentado a Priscila, foram as piores partes do relato que eu ouvi. Eu escutei tudo em silêncio. Em alguns momentos eu beijei a cabeça dela, para dar força para que ela continuasse o relato dela. Priscila estava muito entristecida, quando ela terminou de me contar o que aconteceu. Priscila, assim que eu for para Los Angeles, eu quero que você me diga onde ele mora. Eu pedi para ela. Por que você quer saber onde ele mora? Porque eu preciso garantir que ele não voltará a te perturbar. Martin, tudo já foi resolvido. Você não precisa ir atrás dele. Fiquei em silêncio. Está sendo difícil para eu me controlar, tamanha é a raiva que estou sentindo dele. Por favor, Martin, me prometa que você vai esquecer o Guto. Continuei em silêncio. Martin? Priscila olhou para mim esperando a minha resposta. Venha, vamos embora. Está ficando tarde. Precisamos voltar antes que sintam a nossa falta na fazenda. Falei para ela. Eu me levantei e comecei a me vestir. Mesmo de costas para Priscila, eu podia sentir o olhar dela em mim.
Jolie Larsen. Diante de tudo o que aconteceu com a Prica, eu sinto que posso fazer algo para ajudar outras mulheres que passaram pelo que a minha irmã passou. Depois do almoço, eu voltei a tocar novamente neste assunto com a minha mãe, e recebi carta branca para bolar algo neste sentido. Assim que eu cheguei na faculdade, eu fui para a sala dos professores em busca do professor Barak. O nosso professor de Ciências Econômicas falou várias vezes em sala de aula sobre as fundações e sobre a forma como as pessoas jurídicas se organizam para prestar assistência social. Até então eu nunca me senti motivada por este assunto, mas agora tudo parece ter um significado diferente. Assim que encontrei o professor Barak, eu contei sobre a ideia de formar uma fundação financiada pelas empresas dos meus pais. Meu professor gostou do que ouviu, e me disse que ele me ajudará a amadurecer a ideia, desde que eu faça disto a minha tese de conclusão de curso. Aceitei a sugestão dele, e passamos a conversar sobre o assunto. Quando chegou o início do horário das aulas da tarde, eu e ele já tínhamos trocado bastante informações. Me despedi do meu professor e fui para minha sala de aula. No caminho encontrei Adele. Ao ver ela, uma sensação estranha tomou conta do meu corpo. Eu queria não me importar com o que eu estava sentindo, mas a presença da Adele mexeu comigo. Onde você estava que não apareceu nas aulas da manhã? Adele me perguntou assim que cheguei perto dela. Eu ainda não me sinto confortável para contar para ela o que aconteceu com a Prica. Hoje pela manhã os meus pais estavam de folga. As minhas irmãs também estavam lá em casa, então acabei ficando por lá. Eu senti a sua falta. Ela falou pegando na minha mão. Trocamos sorrisos, e ela me puxou na direção da nossa sala. Caminhamos de mãos dadas. No caminho para a sala, eu contei a Adele sobre a permissão da minha mãe em relação à fundação, e falei sobre a conversa que eu tive com o professor Barak. Se você quiser, Adele, você pode se juntar a mim no trabalho de conclusão do curso. Ela me olhou, e eu não consegui identificar o que ela achou do meu convite. Eu sei que ainda temos 3 anos pela frente, mas sei lá. Enquanto falava eu me senti ridícula. Acho que é meio cedo para pensarmos na conclusão do curso, não é mesmo? Falei soltando um sorriso tímido. Jolie, eu vou gostar de dividir o trabalho com você. Assim eu tenho uma boa desculpa para passar mais tempo do seu lado. Depois que ela falou, Adele beijou meu rosto e seguiu para a sala de aula. Eu caminhei atrás dela, e não sei o porquê, mas eu tive dificuldade para controlar os meus batimentos cardíacos. Priscila Larsen. Depois que saímos do motel, novamente eu pedi para Martin me prometer que esquecerá o Guto. Foi nítido como a Martin desconversou, e em poucos segundos ela já tinha mudado de assunto. Eu decidi deixar o assunto quieto por enquanto, e quando eu tiver outra oportunidade volto a entrar novamente neste assunto com ela. Assim que chegamos na fazenda já era tarde, mas mesmo assim eu convidei a Martin para entrar em casa. Fiquei feliz por ela ter aceito meu convite, e ela me acompanhou até a casa da vovó. Entramos bem no momento em que a minha avó estava se retirando para o quarto dela. Vovó e Amy estavam terminando a conversa na sala. Ao me ver, vovó Beth ficou feliz. Amy já tinha contado o que aconteceu comigo. Minha avó foi solidária, e eu agradeci os céus porque ela não se prolongou no assunto. Enquanto vovó falava, eu percebi o quanto esse assunto voltou a mexer com a Martin. Para melhorar o clima, eu aproveitei o momento e contei para minha avó do meu namoro com a Martin. Vovó Beth ficou muito feliz ao saber do nosso namoro. E em meio a piadas feitas pela Amy, o clima voltou a ficar leve. Não demorou e minha avó nos pediu licença porque além dela estar cansada, ela nos explicou que no dia seguinte terá uma reunião cedo com alguns compradores de cavalo. Ela e Lívia irão até uma fazenda vizinha para negociarem alguns animais. Confesso que os meus receios voltaram quando eu ouvi o nome da Lívia. Agora que várias pessoas sabem sobre Martin e eu precisarei conversar com a Lívia o mais rápido possível e confirmar para ela o meu envolvimento com a Martin.
Eu me surpreendi por Amy querer acompanhar a vovó na negociação dos cavalos. A minha avó ficou feliz ao ver o interesse da minha irmã mais velha, pelos negócios da fazenda. Assim que a minha avó se retirou, a minha irmã passou a dar mais detalhes sobre o plano dela de expansão para a região. Percebi o quanto a Martin ficou curiosa em relação ao assunto. Minha namorada fez várias perguntas. Amy pacientemente respondeu todas elas. Inclusive Martin, eu acho que você poderá me ajudar mostrando a região, já que eu preciso conhecer as cidades da redondeza, para ter certeza do que eu posso, ou não, oferecer por aqui. Amy sugeriu para Martin. Martin respondeu se colocando à disposição da Amy, e a conversa fluiu de uma forma amigável. Ao ver Amy e Martin conversando, eu percebi o quanto elas estão se dando bem, e me alegrei ao ver o quanto a minha família está gostando da minha namorada. Parece que a vida da Prica finalmente está voltando aos eixos. Enquanto isso, a Jolie já começa a sentir aqueles calafrios só de estar perto da Adele. Eita, as irmãs Larsen e o amor. Sempre rendendo emoções. Mas essa pausa foi só pra gente respirar um pouquinho, porque o que vem a seguir promete fortes emoções. Enquanto respira, já deixa o like, se acomoda direitinho e vem comigo, porque a história vai pegar fogo. Então, bora continuar? Capítulo 54. Martina Romano. Depois que saímos do motel, eu fiquei um tempo na casa da avó da Priscila. Já era muito tarde, quando eu percebi o quanto a minha namorada estava cansada. Decidi deixar ela descansar. Me despedi dela, e quando eu estava saindo, a Amy me acompanhou até a saída. Na varanda, a irmã da Priscila viu a minha caminhonete e resolveu puxar assunto. Me surpreendeu que ela acertou o ano de fabricação do carro. Eu me surpreendi mais ainda, ao saber que Amy é uma conhecedora nata de carros antigos. Ela me contou que tem vários carros restaurados na coleção do John, e que alguns são do século passado. Ela me contou algumas curiosidades sobre a fabricação desses modelos, e me prometeu que me levará para ver a coleção do pai dela, assim que eu for para Los Angeles. Achei a conversa muito interessante, e me alegro por Amy ter sido tão receptiva comigo, e estar me tratando muito bem. Hey Martin, a Prica te contou o que aconteceu entre ela e o Guto? Amy me perguntou assim que terminamos de falar de carros. Sim, ela contou. Esse cara é um canalha. Sim, ele é. Mas Martin, me prometa que você cuidará bem da minha irmã. Prica não merece passar por isso novamente. E nunca mais ela passará novamente por isso. Eu prometi para Amy. Amy, você pode me dar o endereço do Guto em Los Angeles? E por que você quer o endereço dele? Eu quero conversar com ele. Menti para ela porque eu quero vingança. Não sei se isto seria uma boa ideia, Martin. Preciso garantir que ele não voltará a importunar a Priscila. Amy ficou pensativa diante do meu pedido. Quando eu for para Los Angeles eu irei procurá-lo, Amy, com ou sem a sua ajuda. Talvez eu possa te passar o endereço dele. Valeu, Amy. Mas Martin, quando você for procurá-lo eu quero estar junto com você. Concordei com ela e apertamos as nossas mãos. E Martin, nós precisamos garantir que a Prica não fique sabendo desta nossa visita. Ok, este será o nosso segredo. Sim, este será o nosso segredo, cunhada. Amy e eu nos abraçamos e sorrimos. Me despedi da irmã da Priscila, e fui para minha casa. Fiquei feliz porque eu irei fazer com que o Guto se arrependa de todo o sofrimento que ele fez Priscila passar. Priscila Larsen. Acordei e ainda estava radiante, com os momentos que passei ao lado da Martin no motel. Apesar de eu ter ficado um pouco receosa por ela querer procurar Guto em Los Angeles. Assim que eu desci para o café, eu encontrei a Lívia sozinha na sala checando alguns papéis.
Eu fui até ela para puxar conversa, e quem sabe eu posso entrar no assunto referente ao meu relacionamento com a Martin. Hey Lívia. Falei assim que cheguei perto dela. Olá, Prica. Ela me respondeu parando a leitura dela. Você viu a minha avó? Perguntei tentando ganhar tempo para entrar no assunto que interessava. Ela estava aqui, mas foi até o escritório buscar alguns contratos. Iremos até uma fazenda negociar cavalos. Assim, a vovó me contou dessa reunião. Prica, a sua avó contou o que aconteceu com você em Los Angeles, entre você e o seu namorado. Ex-namorado. Falei corrigindo ela. Que seja, ex-namorado. Lívia repetiu o que eu disse. Eu lamento pelo que aconteceu. Obrigada, Lívia. Ela acenou com a cabeça, e fez menção de sair da sala. Hey, Lívia. Falei segurando no braço dela, e impedindo que ela saísse da sala. Você já percebeu que a Martin e eu estamos juntas, certo? A senhora Elizabeth me contou isso também. Me parece que pelo menos alguém teve coragem de me falar sobre isto. Senti um pouco de ironia na voz dela. Me desculpe, Lívia. Tanto a Martin quanto eu sabemos que deveríamos ter contado para você, mas não tivemos oportunidade. Ok, agora eu já sei. A sua avó me deu a notícia do namoro de vocês. Lívia falou e olhou para o braço dela, onde eu a segurava. Percebi que ela queria que eu deixasse ela ir. Eu lamento, Lívia, mas tudo aconteceu sem que a Martin ou eu percebêssemos. Imagino que deva ter sido bem difícil para Martin me trair com você. Lívia, por favor. Olhe só, Prica. Você e a Martin já estão juntas. Lívia disse sem deixar eu terminar a minha fala. Não temos mais o que conversar. Mas nós duas trabalharemos juntas, e eu acho que... Sim, nós iremos trabalhar juntas. Ela me interrompeu novamente. E eu não sou burra para saber que você é a chefe, e eu preciso muito desse emprego. Então, no que depender de mim, teremos uma convivência pacífica no que diz respeito ao trabalho. E o que diz respeito ao resto? Perguntei para ela. Não terá resto. Bom dia, garotas. Amy chegou na sala onde estávamos. Lívia respondeu o cumprimento da minha irmã, pediu licença e saiu da sala. Rolou DR? Amy me perguntou e parecia se divertir com a cena que ela acabou de presenciar. Rolou sim. E o que aconteceu? Nada que precise ser contado agora. Venha, vamos para o café da manhã, porque eu estou atrasada para a faculdade. Já estávamos na mesa do café quando Martin e Olivia chegaram. Elas se juntaram a nós. Lívia pareceu bem incomodada com a nossa presença. E esse mal-estar seguiu por muitos dias durante o café. Lívia e eu nos entendíamos muito bem quando o assunto eram os negócios da fazenda, mas não conversávamos mais nada além de trabalho. Por muitas vezes eu tentei quebrar o gelo, mas minhas tentativas sempre foram em vão. Nem mesmo no final da semana que Lexa e Paula estiveram na fazenda, Lívia se empolgou. Eu percebi que com as minhas amigas, Lívia foi muito amável como sempre foi, mas quando a Martin ou eu estávamos por perto, era perceptível como o humor dela mudava. Mas conforme o tempo passava, a Martin e eu estávamos mais unidas. Todos já sabiam do nosso relacionamento. O tempo passou e estamos a poucas semanas das férias de julho. Martin e eu fizemos planos para irmos para Los Angeles. Eu quero mostrar a cidade que eu nasci para ela, e também pretendemos procurar um apartamento para que a Martin alugue, já que ela aceitou o convite da mamãe, e no começo do próximo ano, a Martin trabalhará na construtora. Claro que a minha intenção é ficar morando com ela nesse apartamento, ao invés de voltar para a casa dos meus pais, mas isso é algo a ser falado quando eu retornar para a Califórnia. Amy passou a vir com mais frequência para a Carolina do Norte. O projeto dela para a região está a pleno vapor. A minha irmã insiste que eu me envolva mais com os planejamentos do projeto, alegando que será bom para a fazenda. E eu sempre respondo que o combinado com o papai é que eu fique na fazenda para ver a minha vocação com os animais, enquanto eu estiver cursando a faculdade. Por sugestão da vovó, é Lívia quem se envolve com as tarefas do projeto de expansão. Ela tem ajudado a Amy nos trabalhos,
E isso me deixa muito feliz. Primeiro porque a minha irmã não fica exigindo a minha presença nas negociações ou decisões a serem tomadas, e em segundo lugar, porque a Lívia passa muito tempo fora da fazenda, o que me ajuda a evitar a presença dela. Por causa do projeto de expansão, os meus pais e Jolie também passaram a vir com certa frequência para Carolina do Norte. Percebo como Jolie está bem envolvida com a fundação que mamãe está financiando. Não sei o que mais atrai a atenção da minha irmã caçula, se são os trabalhos sociais, ou se é a presença da Adele nas atividades da fundação. Nas vindas da Jolie para a fazenda, ela tem se apegado muito ao Júnior. O filho mais novo da Mercedes passa horas na companhia da minha irmã. Jolie me contou que em seu tempo livre, tem pesquisado sobre a doença do Júnior, e encontrou alguns estudos realizados na Europa, nos quais os médicos conseguiram estagnar o avanço da doença em pacientes com o mesmo problema do irmão da Lívia. Se conseguirmos fazer com que o Júnior não piore, já teremos um grande avanço. Jolie me contou na última vez que veio à fazenda. Já eu estou tendo que dividir o meu tempo entre a faculdade e o trabalho na fazenda. Por causa da minha carga horária, eu não vou mais de carona com a Martin para a faculdade. Eu sinto falta das nossas paradas na beira da estrada para transarmos. Mas isto foi compensado porque algumas vezes da semana, ela e eu nos encontramos no motel, que passou a ser o nosso ponto de encontro. E confesso que essas ocasiões são muito esperadas, tanto por mim quanto por ela. Conforme o tempo vai passando, eu vejo que a Lívia está mais feliz, apesar de ainda não falarmos muito sobre assuntos extratrabalho. Mesmo assim eu percebo que ela está mais leve. Há alguns dias atrás, eu percebi algumas marcas de chupões no pescoço da Lívia. Claro que ela não gostou muito quando percebeu que eu estava olhando para as marcas dela, mas no fundo eu fiquei feliz, ao ver que a Lívia está seguindo em frente com a vida dela. Aos poucos, vovó Beth vai deixando as decisões da fazenda nas mãos da Lívia, e eu fico assessorando ela. Lívia tem feito um ótimo trabalho. Tanto Amy como os meus pais têm elogiado as atitudes dela na frente dos negócios da fazenda. A pedido da vovó, eu me envolvi no projeto de construção do hipódromo. A maior parte do trabalho é feita pela Amy e pela Lívia, mas eu passei a ter papel decisivo em algumas etapas da construção. Ontem Amy chegou na fazenda, e à noite passamos muito tempo conversando sobre este projeto. Falamos tanto que eu não tive tempo de revisar os detalhes do projeto. À noite deitada na minha cama, eu decidi que revisarei o projeto durante as aulas de amanhã, na faculdade. Desta forma, amanhã à noite eu terei o documento pronto para entregar para Amy e para Lívia. No dia seguinte, depois do café da manhã, eu passei mais um tempo conversando com a minha avó sobre o hipódromo. Mas vovó precisou ir para as cocheiras resolver alguns problemas. Foi então que eu percebi o quanto eu estava atrasada para a faculdade. Me apressei em me arrumar, peguei as minhas coisas e dirigi para a faculdade. No caminho, eu passei a organizar mentalmente os meus afazeres. Foi quando eu lembrei que preciso revisar o projeto do hipódromo, mas eu esqueci os documentos na casa da vovó Beth. Na estrada fiquei pensando se era uma boa ideia voltar, ou não, para a fazenda em busca dos documentos. Decidi voltar, então fiz o retorno na estrada e depois de algum tempo estava novamente na fazenda. Assim que saí do carro, eu encontrei a Olivia na varanda. Percebi que Olivia estava de saída. O que aconteceu, querida? Ela me perguntou ao me ver saindo do carro. Eu esqueci uma pasta com documentos que eu preciso revisar para Amy. Por acaso você viu uma pasta amarela na sala? Perguntei para ela. Sim, eu vi, e coloquei no escritório da Elizabeth. Achei que eram papéis dela. Vou buscar para você. Não precisa se preocupar, Olivia. Eu vejo que você está de saída. Eu mesmo pego os documentos. Eu vou até o estábulo buscar um pouco de leite, para a Mercedes fazer algumas sobremesas. Mas eu não vou demorar, Prica, caso você precise de algo. Ok. Eu respondi para ela. Vovó não está, né? Perguntei mesmo sabendo a resposta. Elizabeth foi até a cocheira e deve demorar para retornar. Mercedes está na horta colhendo alguns temperos. Ok. Eu vou apenas pegar os documentos e vou para a faculdade. Ok, Prica. Tenha um bom dia. Para você também, Olivia.
Entrei na casa pensando como a minha sogra é uma mulher gentil e simpática. Eu não quis perder tempo, então fui na direção do escritório da minha avó, em busca da pasta amarela com os documentos do hipódromo. Engraçado que mesmo sabendo que vovó não está no escritório dela, eu não consigo entrar de supetão no ambiente dela. Vagarosamente virei a maçaneta para abrir a porta, e me estranhou alguns barulhos vindo do interior do cômodo. Prestei atenção nos ruídos, e pude perceber que alguns gemidos saíam do escritório da minha avó. Estranhei o que estava acontecendo. Não demorou e ouvi uma voz baixa e rouca. Vou te fazer gozar mais do que a última vez. Repete pra mim o quanto você sentiu a minha falta. Mesmo com o tom baixo eu reconheci a voz. Era Amy. Os gemidos aumentaram, e mesmo sabendo que eu não deveria, eu abri a porta para ver o que estava acontecendo. O que vocês estão fazendo? Perguntei indignada diante do que eu vi. Mal acreditei na cena à minha frente. Em cima da grande mesa de carvalho envernizada da vovó, eu vi a Lívia deitada apenas de calcinha. E em cima dela estava a Amy. Minha irmã tinha uma das mãos dela, no meio das pernas da Lívia. Olhei para elas esperando uma resposta para minha pergunta. Atenção, senhores passageiros. Apertem os cintos porque temos previsão de reviravolta à frente. Não sei o que você pensou, mas eu acho que a Priscila não imaginaria que a rival dela pudesse estar pegando a irmã mais velha dela. Eita que vem babado forte pela frente. Não perca nada, ative o sininho no canal se você ainda não fez isso. E já aproveita e deixa o like aqui, para ajudar o nosso canal. Aí antes de eu ir embora, eu preciso te contar que esse episódio foi curtinho, porque ele fecha o segundo livro da trilogia Mudanças de Plano. Mas aguenta aí, porque o terceiro livro vem recheado de surpresas. Se eu fosse você, eu não perderia os próximos episódios. Obrigada por ficar comigo até aqui, e eu te vejo no próximo episódio. Beijos e até lá!